Bom dia, aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero falar com vocês de astrologia. Nesse vídeo que eu falo aí sobre o panorama da semana, né, sobre os arquétipos, né, e as probabilidades, né, dos acontecimentos. Ah, Geralmente eu venho passando informações um pouco mais avançadas relativas ao ano, né, relativas conectadas com um panorama um pouco maior. Hoje também vou ter que fazer isso, vou ter que explicar um pouco sobre o arquétipo aí de Câncer e de Áries, mas é mais para vocês encontrarem um significado um pouco maior no momento que a gente está vivendo, né, nos acontecimentos da semana. E a gente acabou de passar pelo uma lua nova, né, o eclipse aí na madrugada aí do sábado para o domingo. Felizmente, né, não houveram problemas climáticos, né? Felizmente não houveram problemas aí de ordens abalos sísmicos ou tsunamis ou coisa, né, parecida que envolvesse aí as forças da natureza. Até o momento não tivemos notícia disso, que é uma possibilidade sempre que acontece um eclipse, né? Até cientificamente falando, né, porque a força, né, de gravidade da Lua e do Sol e da Terra, pelo alinhamento dos astros, né, existe essa possibilidade, visto que a Lua tem uma grande influência aí nas marés, né, mas os astrólogos sabem que esses momentos de eclipse eles são propícios a esses problemas sísmicos, né, terremotos ou coisas parecidas. Mas felizmente não temos notícia disso. E aí a gente começa a pensar, né, no que de positivo a gente pode ter nesse ciclo de câncer, né? Que isso pode trazer, né, como valor, né, para cada um. Lembrando que câncer é um signo muito ligado com o arquétipo da mãe, né? O arquétipo consequentemente com o arquétipo daqui da criança, né, do recém-nascido que precisa ali do cuidado, né, precisa ser protegido, né. Ele representa, né, o indivíduo na sua necessidade de busca de afeto, né, e quando você busca afeto, consequentemente quando você cresce um pouco, cresce sim como pessoa, né, você acaba entendendo que para ter afeto você precisa criar o afeto, né? Você precisa dar, né? Você precisa dar o afeto. Então, é bem ligado com esse arquétipo da mãe, né? Do cuidar, do provir, né? De dar provimento, de dar sustentação, né? Ou para uma vida ou para algo que nasce. E nesse sentido, é muito simbólico, né? Essa lua nova no grau zero de câncer, né? Então, quer dizer, são valores, esses valores, né, da afetividade, da amabilidade, né? É muito importante que a gente tenha a vontade, né, de desenvolvê-los, né, para quem trabalha com o público ou para quem desenvolve alguma atividade, né, de cuidar dos outros, né, de alguma atividade que eu provenha, né, algo para outra pessoa, é muito importante que eu tenha isso, né, em mente, que eu saiba dar afeto de uma forma positiva, né, sempre lembrando, né, a gente dá aquilo que a gente tem, né, a gente não pode dar o que a gente não tem. Né? E aí, né, esse é o lado positivo que eu acho que a gente tem que desenvolver bastante, né, nesse mês. Esse mês acontece uma coisa interessante, né? Porque a gente teve aí a lua nova no grau zero de câncer e a gente terá uma outra lua nova, né? Que tá, né, no final do mês, no grau 29 de câncer.
Só que essa lua nova, ela vai estar em oposição com aqueles planetas em Capricórnio, né? E ela vai ser um pouco bem mais pesada, né? No sentido de uma certa cobrança, né? Porque assim, a gente também pode pensar o signo de câncer como alguém que precisa de educação, né? Como uma criança que precisa ser educada, né? Então, o câncer muitas vezes desenvolve, né? Quando não é muito evoluído, desenvolve uma certa imaturidade. Enquanto o Capricórnio, que é o signo oposto, né? É o signo do ancião, né? Do mais velho, daquele que está sempre buscando fazer algo, né? Responsável, né? Ou encontrar um propósito para aquilo que ele está fazendo. Então, pode acontecer no final do mês, nessa outra lua nova, uma certa cobrança, né, em relação se a gente fez esse trabalho, né, de desenvolvimento e se a gente desenvolveu essas boas características do signo de câncer. Se a gente negligenciou isso, muito provavelmente existirá uma cobrança. Essa próxima lua nova existirá uma cobrança. Lembrando que a lua nova vai acontecer no grau 29 de câncer, né? A próxima lua nova. E o grau 29 de todos os signos, ele é um pouco ligado com desafios e com alguma coisa que eu estou fazendo há muito tempo e que eu me sinto um pouco cansado, né? Um pouco aquela situação já está um pouco desgastada, né? Então eu não tenho tanta vontade, tanto impulso para continuar realizando aquela atividade. Então, o conselho da semana passada era passar por essa lua nova, por esse eclipse, com os melhores sentimentos possíveis, né? Emocionalmente forte, no sentido de ter bons sentimentos, ter bons sentimentos e bons relacionamentos, né? Com os outros, né? Então, o conselho para toda essa alunação de câncer continua sendo o mesmo. Desenvolver bons sentimentos, né? Ser amável, né? Na melhor forma possível. Tratar o próximo, né? De uma forma... não, se eu preciso, né, ser protegido, ser acolhido, por que não oferecer isso ao outro, né? É naquele sentido de que eu recebo aquilo que eu dou, né? Então, isso é bem importante. Isso vai ficar bastante evidente durante essa alunação de câncer. É lógico, né, que o signo de câncer também, né, tudo que quando eu falo de sentimento, é lógico que vai haver muita cobrança emocional, muita gente fazendo chantagem emocional ou cobrando alguma aproximação do outro, né? Mas aí que essa cobrança, né, da segunda lua nova no signo de câncer vai ficar, porque eu só posso cobrar do próximo, né, aquilo que eu dou, né? Então é importante que a gente pense proativamente. Câncer é um signo proativo, né? É um signo cardinal, é um signo proativo. Então ele é o signo da liderança no sentido emocional. Então, né, vamos ser proativos emocionalmente, né? Não deixar que a nossa falta de, né, a gente ter a noção de que a gente precisa de afeto, né? E que isso nos motive a cobrar afetividade, ao invés de dar afetividade, né? Então, isso é importante. E aí, né, a Lua, né, nessa primeira fase, nessa semana, ela vai fazer, logo que ela entra aí, né, provavelmente no dia de hoje, ela entrou aí no signo de Câncer, né, e ela faz um aspecto positivo para Urano, né. Depois ela anda mais um pouco, né, se encontra com Mercúrio, ela faz um aspecto positivo
com Marte, né? Depois ela entra em Leão, né? E ela vai fazer um aspecto positivo lá para o dia 24, com Vênus, né? Vai dar uma motivação, vai agitar um pouco o lado aí financeiro e emotivo, né? Amoroso das pessoas. Embora, logo que ela entrar no signo de Leão, ela vai fazer uma posição para Saturno, que é um pouco isso, é um pouco da cobrança, né, um pouco maior, né, do signo de Aquário, né, porque a Lua, quando ela vai entrar em Leão, ela vai pensar na autoestima, né. Leão é um signo voltado para o amor, né, e o amor em primeiro plano é o amor que a gente sente por a gente. Se a gente não sente amor por nós mesmos, né, a gente não consegue amar o outro. Então, isso está ligado com a autoestima. Então, a Lua, quando entra em Leão, aí, ela sente uma grande necessidade de desenvolver essa autoestima, né, e ela faz uma posição com Saturno. Então, embora isso aparentemente seja um freio, também é uma chamada para responsabilidade. Então, ter autoestima é muito importante, mas ela precisa ter um porquê, né? Ela precisa ter ela precisa ser importante para todos, né? Essa autoestima tem que ser usada coletivamente, né? Lembrando aí que Saturno ainda está em Aquário, né? E em Aquário, Saturno ele vai falar aí dessa responsabilidade social, dessa vontade de trabalhar pelo grupo, né? Então, vai existir um pouco dessa cobrança, mas essa Lua vai continuar caminhando, vai fazer esse aspecto positivo aí para Gêmeos e vai aí desenvolver a autoestima na sua melhor forma possível. A mesma coisa vai acontecer quando Marte, lá no dia 27 e 28, né, no final da semana, entrar em Áries, né? Marte está aí nos últimos graus de peixes, né? E nessa semana passada um pouco, essa semana bastante, ele está fazendo bons aspectos aí com os planetas que estão ali no final de Capricórnio, né? Naquela grande conjunção. Então está dando uma certa, aumentando o ânimo, aumentando a vontade, né? Aumentando a expectativa, né, das coisas melhorarem. E lá no dia 27 e 28 vai entrar em Áries. Quando esse Marte entrar em Áries, né, ele vai gerar, sim, todo mundo vai ficar cheio de energia, né? Porque Marte, né, é a energia masculina, né, da ação, né? Então, Marte também é o regente de Ares, né? Então é como se o guerreiro, né? Ares, né? O arquétipo do guerreiro aí, né? Do pioneiro, do iniciante, né? O signo de Ares, né? Por isso que Ares é o primeiro signo. Ficasse com toda a energia quando o seu regente Marte entra em Ares. Então, isso vai ter aspectos muito positivos, né? E aí é que eu queria explicar, né, um pouco sobre o arquétipo de Ares, né, porque isso vai ser muito delineado, né, pelo seu grau de consciência, pelo como você entende, né, as coisas, né? Só voltando para completar o assunto com Saturno. Então, a Marte entra em Ares, e ali nos primeiros graus de Ares vai fazer um sextil para esse Saturno em Aquário. Ou seja, eu serei o guerreiro, né, cheio de energia, né, com coragem o suficiente para lutar por aquilo que eu quero, mas o quanto eu tenho, né,
de responsabilidade, né, principalmente social, porque Saturno está em Aquário, de fazer com que essa liderança, que essa vontade, que essa coragem, ela valha não só para mim, mas para todos, né, ajude todos. O quanto mais eu tiver dessa consciência, mais esse processo, né, todo esse período de Marte em Áries vai me ser positivo. Porque isso também é uma coisa que não acontece sempre, mas Marte vai passar praticamente 6 meses em Áries, né? Porque, como eu disse em outros vídeos, Marte vai fazer uma retrogradação em Áries. Né? Em setembro, quando Marte chega no grau 28, ele vai começar a retrogradar, então ele vai voltar para trás. Né? E então vai acontecer, vai ser necessário uma revisão. Né? Revisão, né? Se Ares representa a energia masculina de ação, então vai ser necessário uma revisão nas minhas ações, nas minhas iniciativas, nas coisas, nas ações que eu tomei, né? Em prol da, da, dos meus desejos, daquilo que eu quero. Então, é por isso que eu digo, quanto mais conectado, né, quanto mais, porque se a gente pensar no arquétipo, né, de Ares, é o arquétipo do líder, do guerreiro, né, do herói, né, daquele que dá o primeiro passo, né. Ares é o signo do primeiro passo, é o primeiro signo. Então, e eu só sou herói, líder ou guerreiro, né, quando eu dou o primeiro passo para o bem do grupo. Né? Então, esse aspecto entre Marte e Saturno, né, Marte em Áries e Saturno nos primeiros graus ali de Aquário, ele está falando disso, ele está falando, olha, eu sou o guerreiro que luta pelo grupo, eu estou dando o primeiro passo para mostrar o caminho para as pessoas, para dizer qual que é o caminho, por onde elas devem seguir, eu estou sendo líder nesse aspecto, eu estou sendo o herói em me arriscar, em fazer algo que as outras pessoas no momento não conseguem vislumbrar, não conseguem ver. Então, todos esses arquétipos estão ligados a Ares, né? E aí, lógico que quando eu falei de grau de consciência, existem pessoas, né, altamente evoluídas que vão ter essa noção de que o que elas estão fazendo, que as iniciativas que elas estão tomando, estão direcionando o grupo que ela faz parte, direcionando a sua família, direcionando a sua empresa para aquilo que precisa ser feito. Agora, atitudes egoístas, atitudes voltadas só para o eu, que também estarão muito enfatizadas aí com esse Marte em Ares, lá no futuro, né, lá em setembro, quando Marte ficar retrógrado, precisarão ser revistas, né? Então hoje a gente tem aí vários planetas em retrogradação, a gente tem a pandemia, a gente tem essa crise mundial, e tudo isso que está acontecendo não é à toa. É para que são vários pontos de revisão, vários pontos de uma autoanálise que cada um está fazendo, né, na sua vida, para entender, né? Então, quer dizer, Vênus está falando de como, né, quando, o que eu desejo, né, e o que me dá prazer, né? Vênus está retrógrado, essa semana volta a ficar direto, né? Mas é uma revisão sobre esses assuntos, sobre amor, sobre o que eu desejo, né? Como eu ganho dinheiro, né? Qual o valor que eu dou para as coisas, tudo isso está sendo revisto com esse Vênus retrógrado. Saturno, né, está retrógrado, então a pergunta é, olha, eu estou sendo responsável, eu estou sendo, eu estou usando a minha capacidade de construção da melhor forma possível, eu estou
colocando o esforço necessário para realizar aquilo que eu quero, né? Júpiter retrógrado, olha, eu preciso fazer isso crescer, né? Mas será que isso realmente isso está crescendo da forma correta? Será que eu não posso tentar colocar um pouco mais de consciência naquilo que eu estou fazendo? Plutão em retrógrado, olha, isso precisa ser transformado, né? E eu acho que alguma coisa não está sendo transformada direito. Eu acho que o negócio pode ficar um pouquinho mais consciente, né? Porque muito se fala sobre Plutão, mas Plutão ele é o senhor das transformações, mas a transformação não seria necessária se algo se algo não precisar ser assimilado, né? Alguma consciência precisa ser assimilada, né? Então a grande lição desse ano é sobre propósito, né? Que é a grande conjunção ali no signo de Capricórnio, né? Então tá Plutão, Júpiter e Saturno está voltando para o mesmo ponto, né? Ainda está em Aquário, mas está voltando lá para Capricórnio, né? Então ali está o foco da, daquilo que tem que ser entrar, né, tem que ser compreendido pela maioria das pessoas. Então, hoje a gente vê muitas pessoas falando, o mundo não é o mesmo, o mundo não será o mesmo, tal, né? E então são chispas, né? São fagulhas dessa consciência maior, né, de que as pessoas elas precisam pensar de uma forma mais talvez séria, né? Talvez responsável em relação àquilo que elas fazem, né? Que elas produzem no mundo. Né? Essa é a grande pergunta aí de Capricórnio, né? Eu tô dando a minha melhor versão, né? Se eu tô dando a minha melhor versão, então eu tô no caminho de alcançar a minha meta, né? De alcançar o topo da montanha, que no vídeo passado eu expliquei para vocês que Capricórnio está muito ligado com isso. Uma outra ligação, né, que vocês podem fazer é que você pode observar que Áries é um carneiro, né? O símbolo, né, a gente fala Áries, mas se você vê o símbolo do signo é um carneiro. E o signo Capricórnio é uma cabra. Então você já pode entender aí que ambos são signos cardinais, ou seja, são signos de iniciativa, né? São signos proativos. Então você pode entender que em Áries você tem muita energia, né? Mas pouca maturidade. Em Capricórnio você tem pouca energia, mas muita maturidade. Então, no meu modo de ver, né, essa grande passagem de Marte por Áries, né, nesse ano, tendo esse pano de fundo, né, essa necessidade de capricorniana, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem, né, de ser um ariano, né, desenvolver esse nosso lado ariano de uma forma proativa, né? Ser realmente o herói da sua própria vida, né? Porque quando a gente é o herói da nossa própria vida, a gente, de certa forma, influencia quem está próximo, né? Quem está do lado, quem precisa desse exemplo para, né, num próximo estágio, numa próxima situação, ser o herói da vida de outra pessoa. Então, é, então as coisas não acontecem por acaso, né? A gente está passando aí por esse Marte em peixes, né? Muito voltado para o outro, por se colocar no lugar do outro, né? Como se fosse uma preparação, né? Para agora a gente ser o herói, né? Mas não o herói que pensa egoisticamente e quer realizar as coisas apenas por ego, né? Não, você é o seu herói, né? Para salvar todo mundo que está do lado, para ajudar tudo, para levar consigo todo mundo que está do lado. Então, eu acho que
Esse é a grande significado dessa passagem de Marte por Ares, principalmente em relação à retrogradação. Retrogradação para as pessoas que não têm, assim, é lógico, existem níveis, né? A pessoa às vezes pode perceber essa necessidade de, né, esse aspecto do, do herói, do iniciante, mas ela não tem isso consciente na mente. Então, às vezes ela pode passar isso de uma forma tranquila, porque ela já exerce já vivencia esse arquétipo de uma forma positiva na vida. Então, ela pode passar isso de uma forma tranquila. Mas, na minha visão, com certeza, quem vive esse aspecto do Ares muito voltado para o egoísmo, né, muito voltado para si mesmo, só para si, muito provavelmente na retrogradação lá em setembro, né, vai sentir aí o peso e vai ter que rever suas posições, vai ter que aprender essa lição aí da coletividade de uma forma um pouco mais pesada do que as pessoas que já conseguem desenvolver isso de uma forma natural, né? Ou de uma forma mais consciente. E é muito interessante porque agora, quando bem no dia da entrada de Marte em Ares, a Lua vai fazer uma oposição entrando em Libra, né? E depois do decorrer lá do decorrer da retrogradação de Marte, lá no final da retrogradação, Vênus vai estar em Libra e também vai fazer uma oposição com esse Marte. Então vai ser, na minha visão, né, como é importante, né, como é importante a gente pensar no eixo, né? Então, quer dizer, eu não posso ser um ariano, um líder, né, se eu não penso no outro, né? Se eu não posso ter iniciativas só voltadas para mim, se eu não penso no outro. Então, essa Lua em Libra vai falar do outro. Esse Vênus em Libra, lá no final do período da retrogradação de Marte, vai falar do outro. Então, e como vai estar em retrogradação, então quer dizer, o outro vai estar disposto a ajudar, né? E tanto Libra como Vênus são energias femininas. Então, quer dizer, também pode existir aí uma disputa, né, entre a masculinidade e a feminilidade, né? Mas a feminilidade em Libra, né, vai tender a ajudar esse excesso de masculinidade que o período vai mostrar, né? E nisso aí também tem essa questão. Quando esse Marte ficar retrógrado, né, em Ares, pessoas que estavam demonstrando uma masculinidade muito grande, uma iniciativa muito grande, uma coragem muito grande, quando esse Marte ficar retrógrado, podem ter uma baixa muito grande de energia, porque não vão conseguir entender, né, esse jogo, né, de forças, né? Então, porque na verdade assim, a energia ela existe. Se você tem baixas conexões com a energia, quando né, as suas ligações também serão baixas, né? Então, às vezes, vamos dizer assim, se você é uma pessoa altamente evoluída, instruída, você entende o sentido daquela energia e você sabe aplicar. Mesmo que ela te peça para voltar para trás, né, dar um passo para trás e repensar no que você está fazendo, a sua conexão com aquela energia, a sua forma de compreensão, ela não vai mudar. A energia não vai deixar de existir. Ela só vai ser revista. Agora, pessoas que veem essa energia de uma forma muito superficial, muito provavelmente vão ter conexões com essa energia muito superficiais. Então, aí é que eu falo que pode haver uma tendência muito grande para depressão, né? E para baixa de energia, para uma apatividade geral,
né? Então, esses pontos são os pontos importantes em relação a esse arquétipo de Ares que eu queria dizer, né? E eu queria também mostrar, né, dar essa ideia também, colocar em pauta o aspecto de câncer, né, que é essa criança, né, que precisa ser cuidada. Acho que todo mundo está passando por isso, né, e é lógico, e existe pode existir uma carência emocional, né, geral, né, na humanidade. Essa carência emocional, ela precisa ser nutrida, né? E é por isso que eu falo, todo mundo que trabalha com o público tem que ficar atento com isso, né? Porque pode tanto haver uma, as pessoas podem ficar disponíveis, né? Para receber esse afeto, como elas também podem ficar aí um pouco indisponíveis, né? Os opostos podem existir, né? Então, às vezes você trata muito bem uma pessoa e não recebe aquele mesmo tratamento em troca, né? Mas isso também não pode motivar não pode te deixar para baixo e não pode motivar negativamente a ser diferente com os outros, né? Então é um período que o quanto mais houver de desenvolvimento emocional, no sentido de dar afeto, de cuidar do outro, é o mais positivo possível. Tomar cuidado com a agressividade geral, né, desse Marte que entra em Ares, muito masculino, muito cheio de energia, mas inclusive em relação aos governos, né, a gente pode ver aí muitos problemas em relação às manifestações, né, as manifestações também ser um pouco mais violentas, né, então vamos tomar cuidado com isso, né. Esse Marte que entra em Ares, ele também joga pólvora aí, né, nessa insatisfação, né, que a população está tendo, né, e por outro lado também pode aumentar a intransigência e a força, né, policial, militar, né, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas mesmo que houver manifestações disso, né, manifestações de intransigência, de impulsividade do governo, né, muito provavelmente lá em setembro elas vão ser minimizadas, porque o foco não é esse, né? É aí que eu falei semana passada da criança, né, que quer que sua vontade seja realizada, né, sem pensar no outro. Tudo isso que eu falei de Ares tá ligado com isso também, né? Ares é o primeiro signo, mas é o signo do herói, do pioneiro, do líder, mas também é a da criança mimada, inteligente, que quer que a vontade seja feita do seu jeito, na hora que ele quer. Então, esse é o panorama, né? Como eu falei para vocês, eu falei de uma forma geral, né? Para desejar para vocês uma boa semana, né? Uma semana cheia de bons sentimentos, bons relacionamentos, mas eu tentei dar um significado maior um pouco para essa primeira semana de lunação aí em Câncer, tentando visar aí um panorama um pouco maior, já preparando a gente aí para esse grande período de Marte em Ares, e sempre lembrando, né? Eu nunca consigo dar o meu melhor, né, Capricórnio, se eu não consigo vivenciar essa situação. Eu nunca consigo dar o meu melhor no trabalho se eu não sou feliz fazendo o que eu faço, né? Então, vamos sempre lembrar dessa conexão entre Capricórnio e Leão, né? Leão
é o signo do Sol, o Sol regente do ano. Então, esse Sol como regente do ano está pedindo aí para cada um mostrar o seu brilho, mostrar a sua luz. Esse também é um dos motivos porque eu estou fazendo esses vídeos, né? Então, desejo para você uma boa semana, né? Um bom ciclo de câncer. Se você deseja fazer um mapa, se você tem curiosidade de saber sobre as suas capacidades, as suas potencialidades na vida, entre em contato comigo, manda uma mensagem. Se você vê esse vídeo pelo YouTube, me adiciona no canal, aciona o sininho, deixa um gostei ou não gostei, e nos vemos na próxima semana falando sobre astrologia. Mais uma vez um abraço e uma boa semana.